Olá, todo mundo que está nos acompanhando aqui na rede social. Estamos começando mais uma edição do Sindicast, que é uma realização do Sindicato dos Servidores do Fisco Estadual do Estado do Pará. Estamos recebendo o Charles Alcântara, ele que é o presidente do Sindifisco Pará. Charles, muito bom te receber novamente no nosso Sindicast. Eu queria que você destacasse esse momento tão importante, né, para a categoria, que vocês estavam preparando, né, há muito tempo essa grande realização desse evento. Pois é a terceira edição do Sindicast, né? E essa terceira edição acontecendo no segundo Conefisco. Assim, um evento magnífico. Superou todas as nossas expectativas e olha que a gente estava com expectativa alta para esse evento. Na abertura, foram quase 500 pessoas aqui, de todos os lugares do Pará, colegas que vieram de todos os lugares do Pará, de Marabá, de Santarém, de Altamira, de Breves, enfim, de todas as regiões. E mais do que isso, mesmo sendo um evento estadual, ele acabou ganhando uma projeção e uma dimensão nacionais, porque vieram para cá, para Belém, colegas dos fiscos de pelo menos 15 estados brasileiros, de todas as regiões do país, interessados, enfim, atraídos pelo temário do evento, que teve como tema principal a reforma tributária que está aí, né, sendo regulamentada no país, mas também lei orgânica, a discussão também importante do presente e o futuro do trabalho, o impacto dessas novas tecnologias, da revolução tecnológica, da inteligência artificial no mundo do trabalho e também no nosso mundo, nas nossas relações sociais, a violência, as doenças do trabalho, né? Então, enfim, um temário riquíssimo com todo mundo aqui. É um evento pulsante, com muita música, com muita cultura, com literatura. Então, assim, a gente está extremamente feliz e extasiado com esse evento e cheio de orgulho. Eu queria que você deixasse a sua mensagem para todas essas pessoas que participaram, né, com a gente, que estão também, de certa forma, nos acompanhando nas redes sociais para esse grande momento e o que elas podem esperar ainda mais do Sindifisco. O Sindifisco tem um compromisso, assim, inarredável com a sociedade paraense, em primeiro lugar, claro, a brasileira, com a sua categoria, claro, uma categoria tão importante, tão essencial ao Estado, né? É do nosso trabalho que surgem os frutos para que o Estado, os governos possam promover políticas públicas de inclusão, melhorar a vida das pessoas. É um trabalho penoso, um trabalho árduo, difícil, né? Muitas vezes incompreendido, que é o de cobrar os tributos que isso é um dever de todo cidadão, enfim, mas ao mesmo tempo a gente está assim muito orgulhoso, muito leve, muito grato por tanta gente ter acreditado nisso, ter vindo, ter aceitado esse convite, ter se deslocado dos seus, né, os mais diferentes lugares do Pará e do Brasil para estarem aqui. E a gente está assim, grato, esse é o nosso sentimento de muita gratidão, de muita felicidade, assim, por a gente ter conseguido, sabe, fazer o evento. Afinal de contas, nós somos um sindicato, e assim, o sindicato também tem um assim, é alvo de um estereótipo, enfim, de um preconceito. E a gente mostra, não, o sindicato ele é fundamental para a democracia, o sindicato é fundamental para a justiça, o sindicato ele está ao lado, né, daqueles que precisam se juntar contra o poder econômico, contra as oligarquias, enfim, contra o opressor, né? O sindicato é isso, ele serve para juntar os que só juntos conseguem resistir à opressão, à desigualdade. Então, assim, a gente está feliz demais. O Sindifisco mostra que é um sindicato mesmo aberto, um sindicato que é comprometido com o interesse público, o interesse da sociedade. E a gente está agora com o Marcelo Amaral, que é vice-presidente do Sindifisco. Marcelo, obrigada pela tua participação no Sindicast. Eu queria que você falasse para todo mundo que está nos assistindo aqui na rede, como foi esses 3 dias para você do nosso segundo Conifisco? Olha, primeiramente, boa noite, né? Falar sobre o segundo Conefisco não tem como dizer que que foi o maior evento do Sindifisco Pará, tá? Com certeza ele foi o maior evento, aonde nesses 3 dias discutimos temas de interesse da categoria, interesse da sociedade, discutiu-se a importância do Pará nesse contexto
por importância do fisco no texto da COP 30. O nosso intuito realmente foi apresentar uma proposta viável de adequação da nossa lei orgânica para a nova realidade de trabalho e também pensando numa modernização da nossa legislação aqui do Estado do Pará. Perfeito. Agora, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que acompanharam, que vieram prestigiar esse momento. A nossa categoria participou intensamente, contribuiu muito no debate. A gente realmente está muito agradecidos pelo comprometimento da categoria. A gente sabe que fazer um evento de 3 dias não é fácil, porque é natural que tenha o afastamento dos colegas no dia a dia, mas aqui não. Todo dia os colegas vieram, compareceram, contribuíram, a gente só tem que agradecer mesmo. E quem também está participando do nosso congresso é o Francelino, que é atual presidente da FENAFISCO e do Sindifisco do estado de Pernambuco. Muito obrigada pela participação. Eu queria que você comentasse para todo mundo que está nos acompanhando a sua participação dentro do nosso segundo congresso que aconteceu hoje aqui na Estação das Docas. Bom, eu que agradeço o convite de poder estar conversando com vocês e de participar do segundo CONEFISCO. A nossa participação se deu no painel que trata de reforma tributária, um tema fundamental para a nossa sociedade, um tema fundamental para os colegas do fisco paraense, todos eles que compõem o fisco, e abordamos alguns assuntos muito importantes, como, por exemplo, a modulação e a forma que foi feita a reforma tributária, a questão dos aspectos tributários, especialmente a questão, inclusive, que deve advir, que é da lei orgânica da nossa administração tributária. Uma lei orgânica fundamental, que é um dos temas do congresso de vocês, para que a gente possa fortalecer uma função que está a serviço da sociedade. É uma função pública de fundamental e extrema importância. Você que veio de Pernambuco, que representa também, né, a região nordeste do país, como você avalia que possamos avançar nesse assunto, né, que está sendo ainda em discussão pelo Brasil? Bom, uma das formas é nos instruindo, aprofundando o estudo e participando dos debates junto com todas as administrações tributárias, inclusive em relação ao regulamento que vai se dar no Parlamento Nacional. A gente tem que estar muito atento no Parlamento para impedir que alguns grupos de pressão consigam incluir nas leis complementares pontos que podem ser divergentes em relação aos anseios da nação, quando eu digo, levando em consideração o benefício para todo o povo, toda a população, e não para segmentos específicos. Uma reforma tem que pensar em todos de forma indistintiva. E, além disso, a gente pode contribuir nesse debate conversando com toda a sociedade, com toda a população, desmistificando alguns conceitos, até porque tributo não é para ser coisa de iluminado. Tributo é uma coisa que todos nós pagamos e temos que ter, pelo menos, um mínimo de conhecimento. Esse mínimo de conhecimento é fundamental para o debate. Então, a gente já pede aos técnicos que se debruçam muito sobre o assunto, que usem, inclusive, uma linguagem mais de fácil compreensão. A gente consegue explicar coisas complexas de maneira simples e todos conseguem entender. E o segundo CONEFISCO trouxe uma importante reflexão sobre como estudar os impactos do novo arcabouço fiscal, né, constitucional instaurado pela reforma tributária, então aí pelo consumo, né? E a gente recebe um dos palestrantes do dia, que é o Bruno Carvalho de Paula, que é auditor fiscal. Bruno, muito prazer em te receber aqui em Belém, também no segundo congresso. Eu queria que você comentasse como auditor fiscal a importância da gente estar discutindo com essas pessoas que estão relacionadas ao tema, essa temática de trazer ao público essas questões que a gente tem que relacionar à reforma tributária. Em primeiro lugar, bom dia. O prazer é meu estar aqui em Belém, nessa terra tão maravilhosa. Eu acho que a gente precisa ir além. Quando a gente fala em estudar as mudanças, eu acho que perde uma dimensão muito importante. Porque a reforma tributária ainda está em fluxo, ainda está em mudança. E a gente precisa ir além de estudar, a gente precisa se preparar para influenciar, para debater, para melhorar, para conseguir construir um Brasil mais justo, mais próspero e com a melhor tributação possível. Então, um congresso como esse é fundamental para que a gente possa colocar na agenda, energizar os colegas e participar como integrantes fundamentais que somos da administração tributária desse debate sobre tributação que é tão relevante.
Então, Bruno, como você avalia, diante desse cenário da temática, né, a sua contribuição para o segundo congresso que a gente está acompanhando hoje nesse segundo dia de programação? Eu acho que a contribuição que a gente buscou trazer, foi trazer uma semente de despertar dos colegas e despertar no fisco paraense e no fisco do Brasil, que a gente não pode ter essa postura passiva. É aprender, se apropriar desse texto, entender bem e entender especialmente que a tributação é eminentemente política e que a gente precisa partir para a boa política, precisa deixar de ter o ranço, o medo de se envolver, porque a política não surge de ninguém, pelo contrário. É uma atividade muito nobre e a gente precisa se imiscuir, precisa trabalhar para que consigamos ter o melhor Brasil possível. O Brasil perde muito e nós perdemos muito quando a gente olha e fala assim, não, isso é coisa que eles vão falar, que é coisa que eles vão trabalhar e a gente deixa para lá. E eu digo para você que está assistindo, quem não gosta de política está condenado a ser governado por quem gosta. E se você acha que deve ter algum toque para sua vida, eu conclamo que você participe disso também. E o segundo congresso do Fisco Estadual do Pará também contou com a temática O Presente e o Futuro do Trabalho. E quem participou foi a advogada e assessora parlamentar Natasha Vasconcelos, que já está aqui com a gente. Natasha, é muito gratificante ter a tua participação aqui no Sindicast. E eu queria que você ressaltasse a importância da temática no combate à violência de gênero nesse espaço de trabalho. Bom, eu fiquei muito feliz com o convite, né, para falar aqui no segundo Conifisco, que é um espaço onde está se discutindo questões estruturantes da nossa sociedade, né, sobre redistribuição material mesmo de renda, e num lugar onde tem a reforma tributária, está se falando sobre inteligência artificial, sobre trabalho remoto e trabalho presencial. É muito legal que não tenham deixado de lado o tema sobre o assédio moral, sexual e a discriminação. E como que as violências do cotidiano, elas acabam afetando diretamente a vida das pessoas. No painel eu tive a oportunidade de mostrar os resultados de uma pesquisa do CNJ, né, que fez ali um levantamento do Poder Judiciário, mas mais para dar mesmo uma possibilidade, uma alternativa para as pessoas que estão envolvidas no Conifisco de replicarem essa pesquisa. E na pesquisa aponta esse grande adoecimento como um resultado ali dessa sociedade, dessa era de doença neural que a gente vive, que é a sociedade do cansaço, essa cobrança excessiva, né? E trouxe essa pesquisa para tentar levar uma alternativa para os integrantes aí do Congresso, para replicarem nos seus municípios e nas suas instituições, né, locais. E, Natasha, para quem está nos assistindo, nos acompanhando pelas redes sociais, eu queria que você destacasse o que é a violência de gênero. A violência de gênero, ela se pauta numa ideia de subalternidade, né? Então, eu meio que divido o que é de homem, o que é um comportamento masculino, do que é um comportamento feminino, e eu não só divido esse comportamento, como eu valorizo e hierarquizo. Então, é como se o de homem tivesse superior, né? O das mulheres que elas fizessem fosse inferior, e tivessem uma menor valia, fosse valorado de formas diferentes. Então, esses estereótipos sociais que a gente tem desses papéis tradicionais de gênero, eles vão causando violências que às vezes são imperceptíveis, outras vezes não. Muitas vezes, quando a gente não conhece, a gente diz que essas violências são sutis, mas, na verdade, para quem já conseguiu visibilizá-las, elas podem, sim, ser muito impactantes. E aí, nessa pesquisa que eu trouxe, muitas das pessoas que responderam, né, a maior parte do perfil das vítimas, elas são mulheres. Grande parte dessas vítimas também são pessoas negras que não sentem confiança nas suas instituições para procederem com uma denúncia e instaurar um processo para que esse comportamento não seja um comportamento que abale toda aquela organização, né, aquela estrutura organizacional. Então, a violência de gênero, ela se pauta nessa ideia de subalternidade, de inferioridade de mulheres e vai justificando todo tipo de violência, desde as físicas, as psicológicas, patrimoniais, né? E nas carreiras
Eu também presido a ABMCJ, que é a Associação Brasileira de Mulheres de Carreiras Jurídicas do Estado do Pará, e nas carreiras a gente vai identificar que as mulheres elas se sentem menos confiantes de avançar nos seus postos de trabalho, de decisão, por conta dessas micro ou macro violências. E um dos participantes também é o Celso Magliani, ele que é diretor de assuntos parlamentares da FENAFISCO de Brasília e também de políticas e ações sindicais do Sindifisco do Rio Grande do Sul. Celso, muito bom te receber aqui no nosso Sindicast. Eu queria que você ressaltasse a sua impressão e também experiência no congresso que você participou nesse segundo dia. Então, é uma satisfação de estar aqui com vocês participando desse segundo Conefisco, né? Dizer que sim, nós viemos em busca de ouvir as opiniões e os diversos debates que ocorrem neste evento qualificado. O evento ele se torna de grande importância na medida que nós estamos no momento, na prévia de apresentação na Câmara Federal, das propostas de regulamentação da reforma tributária, da emenda 45, o ministro Haddad havia prometido que faria a entrega ainda essa semana das propostas, mas adiou para a próxima semana. A regulamentação da reforma tributária vai dar o tom para a sociedade dos reais resultados que ela trará e o tempo que ela levará para ser implementada. E o nosso evento, através de seus palestrantes, nos trouxe uma reflexão, eu diria uma palhinha, sobre os diversos contextos envolvidos na reforma e sobre tantas coisas que são indispensáveis de serem ainda reparadas na reforma. Eu digo a vocês que a reforma muda a vida da sociedade brasileira e o evento aqui nos seus diversos debates, especialmente em relação ao palestrante Bruno, jogou bastante luz sobre alguns efeitos da reforma e sobre o futuro da distribuição dos recursos no Brasil, pelo menos nos próximos 25 anos. Outros debates de grande importância foram feitos, como agora, o debate sobre a inteligência artificial e seus efeitos sobre as relações humanas e sobre a vida dos trabalhadores no Brasil. É uma reflexão que precisa ser feita por toda a sociedade e hoje está ao acesso talvez de 1 ou 2% da população brasileira. Como vai interferir nas relações de trabalho, no emprego, nas condições de sobrevivência, nas relações sociais, em toda a vida das pessoas, especialmente dentro de uma sociedade de um país em desenvolvimento como o nosso, é um tema oportuno de grande importância que deverá ocupar os eventos nesse sentido. O Sindifisco Pará está de parabéns pela qualidade do evento, nós estamos cada vez mais interessados em acompanhar as matérias até o seu final. Estamos recebendo aqui o José Pereira de Barros, ele que é superintendente da Receita Federal do Brasil na região norte. José, muito obrigada pela participação aqui no nosso Sindicast. Eu queria que você ressaltasse a importância da Receita Federal da região norte estar participando hoje do segundo congresso do sindicato. Obrigado pelo convite, né? Obrigado por estar aqui participando desse evento grandioso. A importância da participação é que as receitas de fisco é um só, o fisco está interligado, ele já nasceu ligado umbilicalmente por essa reforma, essa nova reforma tributária. Então, eu vejo aqui a nossa participação como um início, uma importante conversa para uma integração mais efetiva, uma integração mais forte e duradoura. É o que se espera daqui para frente. E um evento como esse, ele é muito significativo, porque ele vem discutir um tema que está em pauta no momento, um tema que vai ser apresentado para o Congresso e que vai ser discutido no Congresso Nacional. Então, um evento como esse, ele possibilita você discutir e ter subsídios dos debates realizados no evento para que você possa acompanhar, para que você possa sugerir, para que você possa participar
das audiências públicas que vão acontecer em razão das propostas que vão chegar no Congresso. Então, assim, nada mais oportuno que um evento como esse, que, por sinal, é um evento grandioso, é um evento histórico, que está acontecendo aqui, e a gente agradece essa oportunidade de participar, né? A Receita Federal é parte integrante de todo o sistema tributário nacional, né? E essa parceria com os físicos dos estados, principalmente aqui na região norte, é muito proveitosa, é muito necessária para tomar conta da imensidão da Amazônia. Então, nesse momento, a gente está aqui para nos integrarmos, nos juntarmos, nos unirmos, para daqui para frente a gente não se largar mais. É um casamento para a vida toda. E dando continuidade aqui no nosso Sindicast, um dos temas abordados foi a Lei Orgânica da Administração Tributária. E para isso, nesse dia, a gente está recebendo aqui o auditor fiscal e subsecretário da Cefa, o Eli Sozinho. Eli, muito prazer em te receber aqui no nosso Sindicast. Boa tarde, primeiro, né? Foi uma honra nós participarmos deste painel que traz como tema focal a Lei Orgânica do Estado do Pará, né? Que tem sido uma lei de referência para outros fiscos no Estado, né? Para outros fiscos de outros estados brasileiros, inclusive ela vai ser a lei norteadora já para a Lei Orgânica Nacional. Então isso é muito importante. E a intenção desse congresso era nós trazermos algumas proposições, né, de modernização desta lei, que é o que a gente apresentou no painel de hoje, ao final da manhã. Então isso traz não só a modernização, traz inovação, mas principalmente fortalece o fisco do Estado do Pará. Nós trouxemos questões extremamente relevantes no que concerne, principalmente, as competências que lá estavam definidas da administração como um todo, as trouxemos para dentro da Subsecretaria de Administração Tributária. Esse foi um dos pontos importantes. O outro foi o fortalecimento do Conselho, do CONSAT, que é o Conselho de Administração Tributária. Além da gente também fazer uma revisão das promoções, né, dos nossos servidores, nós estreitarmos, né, algumas competências vinculadas a esse conselho, dentre outras demandas que a categoria nos fez. E ainda falando sobre o segundo Congresso Conefisco, a gente também recebeu a palestrante Adriana Schir, participante da bancada que foi discutida a Lei Orgânica da Administração Tributária. Adriana, muito obrigada pela participação aqui com a gente no Sindicast. Eu queria que você comentasse sobre a sua participação e a importância dessa temática para quem participou aqui com a gente e acompanhou de pertinho. Oi, Pamela, eu que agradeço o convite para vir falar aqui com vocês nesse podcast que é tão importante. A temática da Lei Orgânica da Administração Tributária ela é uma temática bastante antiga já, Pamela. A gente vem falando disso desde o início desse século, assim, desde 2005, 2006, com muitas PECs que tramitaram no Congresso e que acabaram não dando em nada. Mas, com a reforma tributária, houve a aprovação de um dispositivo específico que agora integra a Constituição, que é o parágrafo 17 da Constituição, estabelecendo, então, o dever, a obrigação dos entes federativos de editarem as suas leis orgânicas e, mais especificamente, uma lei orgânica nacional. Então, a gente vai ter, a partir de 2027, é obrigatória a edição dessa Lei Orgânica da Administração Tributária Nacional. O Estado do Pará, você bem sabe, foi dito aqui já por vários participantes, o Estado do Pará já tem uma lei orgânica desde 2011. Então, já vem aí como pioneiro dessa experiência. E o secretário Eli, hoje de manhã, falava dos benefícios que é para um Estado, como é o Estado do Pará, com todas as suas dificuldades, né, com todos os seus desafios, ter uma administração tributária estruturada. E é isso que a gente quer para a esfera nacional e para os demais estados. Junto com o Pará, a gente tem apenas 3 estados da Federação Brasileira que tem sua lei orgânica. E ter essa lei orgânica nacional vai permitir, então, uma maior racionalidade da função realizada pela administração tributária. Por que é importante discutir isso num evento como esse? Porque a gente tem, ainda que aqui no Pará a gente já tenha a lei orgânica aprovada, quanto mais o apoio a gente tiver dos servidores públicos que desempenham o poder de polícia fiscal, dos servidores públicos que integram as administrações tributárias, para a aprovação dessa lei nacional, melhor.
E há determinadas demandas que nem aqui no Pará ainda a gente tem, né? Que estão presentes nessa minuta nacional. Então, me parece que o objetivo do segundo Conefisco de trazer não só a discussão da LOAT 2.0, né? Do projeto aqui do Pará, de revisão da lei orgânica aqui do Pará, para a discussão, mas também esse projeto nacional é um pouco isso. É a sensibilização dos servidores na importância que tem da gente ter uma lei orgânica aprovada nacionalmente, que estabeleça essas regras gerais, e que são regras gerais que trazem prerrogativas que, como eu disse, nem aqui no Pará, que já está evoluída a discussão, ainda se fazem presentes. E ainda o nosso painel de debates também contamos com o assunto teletrabalho e trabalho presencial. E na mesa de conversa está o Dinomark Elvis, ele que é auditor fiscal da Receita do Pará. Dinomark, muito obrigada pela participação. Obrigado. Eu queria que você comentasse, para quem está nos assistindo, qual a importância da gente debater sobre esse novo aspecto, né, entre o teletrabalho que surgiu aí para muitas pessoas nesse período que passamos durante a pandemia. Sim. É um tema muito importante e eu diria que é um caminho sem volta, né? O mundo digital, a era da informação, ela impõe essa necessidade. Os grandes centros urbanos têm estado com um trânsito cada vez mais difícil, uma vida cada vez mais complicada. Então, o teletrabalho, ele tem esse objetivo de melhorar a qualidade de vida do servidor, do trabalhador, mas em contrapartida também ele contribui para o aumento da eficiência, porque o tempo que eu perderia em deslocamento, o tempo que eu perderia fazendo qualquer outra coisa, indo para o ambiente de trabalho físico, de maneira desnecessária às vezes, eu conseguiria trabalhar em casa, tendo uma autogestão, tendo um controle melhor do meu trabalho. Óbvio, tudo com regras, tudo sendo cumprido dentro de um regulamento bem consolidado. Sim. Tem mecanismos de controle de produtividade, para evitar que as pessoas caiam em estagnação, que percam a sensação de pertencimento, que percam o engajamento. Então, há mecanismos, há formas de você conseguir, né, atuar no regime de teletrabalho. Na proposta que a gente apresentou, foi um modelo híbrido, que é uma parte presencial e uma parte à distância. Então, essa parte presencial, esse sistema híbrido, ele contribui para a manutenção da cultura organizacional. Então, é isso. O mundo mudou, o momento é outro, as coisas precisam ir para frente, precisam evoluir. E isso vai ajudar muita coisa, vai melhorar a coisa, nossa, demais. Muitas pessoas moram, às vezes, aí 1 hora do seu local de trabalho. Pensa 1 hora de condução, outra hora de condução. Você ganha tempo. Com o tempo você também ganha dinheiro, você economiza com combustível, você economiza perdendo tempo no trânsito, poderia estar cuidando do filho, da família, fazendo alguma outra coisa. Ou seja, todo mundo ganha, né? É uma troca. Não é só um lado ganha, outro lado ganha. Ambos os lados são beneficiados com esse tipo de trabalho. E assim, é o mundo todo. Tem milhares de empresas no mundo que trabalham com teletrabalho. Hoje, aí na palestra, uma empresa privada, que é a consultoria especializada, trouxe esses dados dessas empresas privadas, mostrando que assim, é a realidade global já. Não é só aqui ou acolá, é global, tá generalizado. Óbvio, é um debate complexo, porque tem muitas coisas a serem consideradas, não é simplesmente chegar e fazer. Tem que adaptar para o contexto paraense, porque o Pará é um estado continental muito grande. Tem unidades da Cefa, que a regional fica a 1.000 quilômetros de uma subunidade. Sim. E aí, como chegar nesses locais? Tem essa maneira, você lota pessoas, você distribui pessoas para essas regiões, sem necessariamente elas estarem lá presentes, porque hoje com o mundo digital você consegue chegar a qualquer local. E um dos participantes do segundo Conefisco foi o Geraldo Nogueira, que participou com a gente, ele que é presidente da ASFEPA. Geraldo, muito prazer em te receber aqui no Sindicast. Eu queria que o senhor falasse para quem está nos acompanhando na rede social, como foi para você estar participando desta edição? Então, o que a gente teve, e a gente acha muito positivo, foi essa interação dos colegas para conhecerem mais, para estarem mais junto desses assuntos tão atuais. Na reforma tributária, a gente teve a oportunidade de o secretário e alguns outros palestrantes trazer as informações do que está sendo feito, de que forma está se trabalhando na regulamentação. À tarde, a gente já trabalhou em outro assunto também muito importante, que é como ficará o trabalho dos auditores, dos fiscais, após a regulamentação e a breve implantação da reforma tributária.
Então, vê que a gente teve uma sequência de assuntos que são de interesse máximo da nossa categoria e também do Estado, da sociedade. A gente tratou de teletrabalho, não é? Que também é uma pauta muito atualizada, né? Como a gente vai trazer essa forma digital de trabalho para o órgão público, para a Secretaria da Fazenda, enfim, é tão atual que todo o governo, os órgãos vão ter que pensar como vão estar nessa transformação digital. Então, a gente vê que a pauta foi totalmente voltada para discutir assuntos atuais, modernos e que vão impactar no futuro não só nossas carreiras, quanto também a sociedade, já que a gente é responsável em trabalhar para a sociedade. E a gente está recebendo também a Shirley Orrache, ela que faz parte da comissão organizadora do nosso segundo Conefisco e também que é auditora fiscal da Cefa. Shirley, muito obrigada pela tua participação. Eu queria que você falasse para quem está nos acompanhando aqui no Sindicast sobre como essa comissão organizadora se deu dentro do nosso evento, como vocês idealizaram, projetaram. Eu me sinto muito honrada, eu fui convidada para participar da organização do evento, né? É uma comissão mista, composta por representantes do sindicato e por alguns auditores e fiscais convidados para ajudar na organização do evento. Shirley, conta pra gente um pouco dessa experiência, a primeira vez que você participa do nosso Conefisco? Sim, é a primeira vez que eu participo. Achei um evento assim de uma magnitude que trouxe temas muito relevantes para a nossa categoria, temas como reforma tributária, o presente e futuro do trabalho, a questão das novas formas de trabalho, teletrabalho, trabalho híbrido, que são ferramentas e são assuntos muito importantes para que nós, auditores, fiscais, todos aqueles da carreira fiscal do Estado do Pará, estejam cada vez mais qualificados e preparados para colaborar para a melhoria de vida do povo paraense. Shirley, você como mulher, né, auditora fiscal da Cefa, é uma das representantes também mulheres aqui do segundo Conefisco. Como é que você avalia essa representatividade? A participação das mulheres no fisco ainda é pequena, mas ela está crescendo e eu acho que é muito importante a gente trazer essa visão feminina, a sensibilidade feminina e agregar no fisco, agregar nos eventos, agregar nesses assuntos para que a gente tenha um fisco preparado para enfrentar todos os desafios que ainda vêm pela frente. Agora, Shirley, para a gente encerrar o nosso bate-papo, queria que você deixasse uma mensagem para também essas mulheres, né, se tornarem, verem a importância desse papel que temos hoje em dia. O fisco tem um papel fundamental no desenvolvimento de qualquer Estado, né? E a participação da mulher também é importante. Hoje ainda é predominantemente masculino, mas a mulher com a sua sensibilidade, com a sua uma coisa mais humana, agrega valores para o fisco no Pará. Então, o meu recado é que participem, nos procurem e vamos trabalhar pelo desenvolvimento do Estado do Pará. E ainda falando da comissão organizadora do nosso segundo Conefisco, está a Isabel Lima, que ela é auditora fiscal e fez também parte dessa comissão, dessa grande festa, desse grande evento do fisco aqui do Estado do Pará. Isabel, muito bom te receber aqui no nosso podcast. Eu queria que você ressaltasse a sua participação junto também com outras mulheres à frente da comissão. Eu não tenho como falar isso, eu só tenho muito a agradecer a todas as mulheres, a todo mundo. Acho que a gente está aqui para engrandecer, para diversificar, trocar pontos de vistas. É isso que eu tenho a dizer. E, Isabel, à frente desse papel, né, eu queria que você contasse um pouco para a gente como foi o preparativo para esse grande evento. A gente passou uns 6 meses preparando isso. Na verdade, a partir do momento que o Charlie já me convidou para fazer parte, ele já tinha muita coisa encaminhada. Então, a partir das ideias dele, a gente foi adicionando, mas todo o esqueleto já tinha um certo modelo.
O espaço, eu já elogiei muito a escolha do espaço. Eu não conhecia o teatro, conheci agora. Eu achei belíssimo. Não penso em um local melhor que para esse evento. Então, foram muitas reuniões, foram muitas discussões. E eu acho que todo palestrante teve um esmero. Toda pessoa foi muito bem escolhida. Eu não consigo imaginar pessoas melhores para estar naquela... José Ramalho, prazer te receber aqui com a gente. Fale pra gente desses anos, né, que você vem acompanhando o sindicato, você como primeiro presidente, qual a sua avaliação sobre a participação do segundo Conefisco? Participação muito importante, né? Foi um evento fantástico, maravilhoso, que demorou a acontecer. Espero que tenhamos esse evento sempre, a cada 3 anos, né? E o sindicato foi uma criação necessária naquele momento. Era o momento que nós saíamos da exceção do regime militar, a gente tinha muito, né, contemplado com a Constituição de 88, e nós fomos quase os últimos. E foi uma Constituição muito difícil, que as pessoas não acreditavam, as pessoas não tinham a cultura, né? E isso é natural. E hoje eu vejo com felicidade, com perspectivas melhores, sabe? Nós já conquistamos muita coisa. E quando nós éramos desorganizados, não tinha uma organização, a gente não tinha nada. E eu vi isso crescer. E ter dado essa contribuição. Isso me deixa muito feliz, sabe? E tenho certeza que daqui para frente é um projeto infinito, entendeu? Muitas coisas hoje irão acontecer. E estamos recebendo aqui no nosso congresso também a primeira e única mulher a assumir o Sindifisco no estado do Pará, a Sueli Oliveira. Sueli, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Sindicast. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa experiência, né, de ter sido a primeira e única mulher até então do Sindifisco Pará e está hoje também ainda representando como auditora fiscal a Cefa, né, como representante aqui no nosso segundo congresso do Conefisco. Obrigada pelo convite, né? Falar de ter presidido o sindicato, né, há quase 30 anos atrás, né? Então, e dizer que foi na nossa gestão como presidente que foi realizado o primeiro Conefisco, né? Hoje nós estamos realizando o segundo, e dizer que para mim é motivo de orgulho ter sido a única mulher a presidir o Sindifisco, mas ao mesmo tempo um pouco de tristeza, porque eu queria que outras mulheres pudessem, né, nesse período todo de quase 30 anos, estar também presidindo, né? Mas tenho estimulado as amigas, as colegas a assumir essa tarefa, que aliás não é uma tarefa fácil, mas ao mesmo tempo parabenizar o Charles e a gestão atual. O Charles, presidente do Sindifisco, porque ele tem tido a capacidade, né, de organizar, de congregar, né, de formular as políticas necessárias para as nossas reivindicações, mas, ao mesmo tempo, com um olhar para a sociedade, né, um olhar para o Estado, de saber que o que nós arrecadamos, que fruto do nosso trabalho é exatamente para melhorar a vida das pessoas. E o Charles tem tido essa capacidade de congregar. A prova disso é esse que aconteceu agora, nesse momento. Acabamos de aprovar uma reforma estatutária que nós não conseguimos fazer há 30 anos, né? Quando o sindicato se forjou, se criou há 32 anos, nunca, todas as gestões que passaram, inclusive eu passei como presidente, nós não conseguimos, porque o quórum é um quórum muito alto, e o Charles conseguiu agora mobilizar a categoria com mais de 350 pessoas, quase 350 pessoas participando dessa Assembleia. Então, é um marco histórico isso. Certeza. Né? Então, esse congresso tem sido maravilhoso, porque traz o debate da reforma tributária, traz o debate sobre a nossa lei orgânica, que agora que vai ser começada a discutir nacionalmente, nós somos protagonistas, carro-chefe dessa formulação de uma lei orgânica do fisco, e agora com essa reforma estatutária, que é uma coisa que nós estávamos, inclusive, em dúvida se iríamos conseguir fazê-lo hoje, porque o quórum é um quórum muito alto de sindicalizados e poucos sindicatos conseguem fazer isso. Então, eu fico muito feliz de ter feito parte dessa história, né? Ainda está fazendo, porque estou nativa e participando das atividades do sindicato,
E eu só tenho aqui a agradecer e parabenizar. Eu estou muito feliz com a realização desse segundo Conefisco, né? E o segundo Conefisco também contou com a presença do ex-presidente do Sindifisco, Dr. Catete, que também é auditor fiscal. Catete, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Sindicast. Gostaria que você falasse para quem está nos acompanhando como foi a sua experiência nesse segundo Conefisco. Olha, a experiência foi boa, porque a gente teve a oportunidade de discutir temas que são de extrema relevância para a nossa categoria, para o nosso estado e aqui entre nós pelo Brasil, né? Então é um tema extremamente importante para a gente. A reforma tributária, ela é extremamente importante. Eu faço parte de uma comissão nacional que debate, discute também a reforma tributária e vi a qualidade dos palestrantes muito boa, no sentido de trazer um conhecimento para a categoria a respeito desses temas, né? São temas extremamente complexos, né? Mas a qualidade do público também ela é muito alta, é muito boa, para que entenda todos os desafios que a gente tem para enfrentar, trazido principalmente pelo secretário Renê, né? Que trouxe alguns detalhes da reforma tributária para que a gente possa tomar conhecimento e já começar a se preparar para todas essas mudanças, que embora elas começam a ser implementadas em 2026, mas é importante que a gente já esteja preparado para elas, até para orientar os próprios contribuintes de todas essas mudanças que vão ocorrer. Mas o grande objetivo é trazer essa planificação do conhecimento e abrir as portas para a especialização dos colegas que pretendem se especializar em alguma dessas partes do IBS ou, quem sabe, do trabalho remoto, né, e de outros temas que foram debatidos, todos relevantes para a nossa categoria. E essa foi a terceira edição do nosso Sindicast, cobrindo especialmente o segundo Conefisco. E para mais detalhes e informações, você acompanha nas nossas redes sociais. Até a próxima, pessoal!